um dos pilares do bolsonarismo a partir de 2018. Você era braço direito do Bolsonaro, você estava ali o tempo todo. E o Bolsonaro é o candidato. E o Bolsonaro, naquela ocasião, era o candidato dos conservadores. Né? Então, assim, eu imagino que o teu sucesso em 2018 tenha sido muito também calcado nos votos desse público, desse eleitorado conservador. Sim. Que, evidentemente, apesar de você não ter se elegido em 2022, ainda mantém, né, uma proximidade de você. Como é que esses conservadores, como é que esse público conservador encara esses vídeos seus dançando, fazendo dancinha de TikTok, posando toda gostosona de biquíni? Como é que... Não tem Então... Não olham meio torto pra você? Não, ou não? Assim, o fato é que eu nunca fui uma conservadora radical. Eu sou muito mais liberal que conservadora. Eu sou conservadora em alguns pontos específicos, muito específicos, assim. Por exemplo? Então, por exemplo, o uso de drogas, assim, sabe? Agora, assim, vai falar pra mim casamento gay. Esses dias até me perguntaram numa entrevista se eu sou contra ou a favor. Eu falei, gente, como é que alguém me pergunta uma coisa dessa hoje em dia? Aí eu falei, depende. Se eu for madrinha, eu sou a favor. Se não, eu sou contra. Fiz uma piada. Então, assim, Mas você é contra ou a favor do casamento gay? A favor. Eu acho que, assim, eu acho que nem tem que se discutir isso. Cada um faz o que quiser. Isso é passado pra você. Cada um faz o que quiser com a vida. Eu que tenho lá com a vida dos outros. Você se acha mais moderada hoje? Bem mais moderada. No seguinte sentido, eu sempre fui uma jornalista muito aguerrida, jornalista de política, jornalista investigativa. Então, eu sempre fui muito dura, muito antes de estar na política, né? Eu passei por uma máquina de moer na política, né? Uma máquina de moer carne. E hoje, assim, eu vejo que algumas coisas, algumas críticas que eu fiz, eu não faria. Assim, pelo menos no tom, sabe? Assim, tem muito desrespeito na Câmara, naquela troca, né, na tribuna e tal. E muitas vezes eu mordia essa isca, porque alguém me provocava lá do outro lado da esquerda, eu via igual um leão, furacão. E hoje eu olho para aquilo e falo assim, para quê? Para que um negócio desse? Mas você se faz essa pergunta, você chegou a alguma resposta? Porque eu tenho a impressão, Joyce, assim, acompanhando você de longe, eu nunca tinha te visto pessoalmente, estou te conhecendo hoje. Mas acompanhando política como eu acompanho e vendo a sua trajetória, eu sempre tinha a impressão que você queria muito estar onde está o furdunço. Tinha uma confusão, você ia em direção à confusão. Você queria muito... E não entenda isso como não é um comentário depreciativo, muito pelo contrário. Me parece que você queria aparecer. Que queria estar em evidência naquele momento que foi um momento de efervescência política muito, muito grande. Você se arrepende disso? Era isso mesmo? Você acha que se você tivesse voltado no tempo você conseguiria ser mais... com certeza. Equilibrada? Com certeza. Essa coisa de sempre estar, né, no meio da confusão, essa coisa que eu tenho de sempre querer defender alguém, né? É ridículo, assim, mas eu em todas as confusões eu entrei para defender alguém. Ou era alguém do meu lado político, ou era alguém que estava sofrendo e não conseguia sozinho, eu ia lá, agarrava a briga dele e ia brigar. Você ficava acumulando brigas, né? Acumulando uma tretas. Uma atrás da outra. Então, assim, certamente é uma das coisas que eu mais me arrependo, porque ali sou eu contra mim mesma. O que me fez, assim, perder, inclusive, base... foi isso, porque era eu contra mim mesma, eu estava me sabotando o tempo todo, me enfiando em brigas que eu não precisava, que não eram minhas. Eu já tinha as minhas, mas eu estava enfiando em briga dos outros. Né? Então, quando o Bolsonaro tentou tomar o partido, por exemplo, o PSL, né? Eu nunca tive nenhuma relação com o Bivar, acho ele um gangster, um bandido, e ele né, um bandido. Eu fui lá e comprei a briga do partido, dos outros que estavam do partido, indiretamente eu comprei a briga do Bivar. Sim. E dei jeito de manter o partido na minha mão. Na época, virei líder do partido. Queriam colocar o Eduardo, né, porque ele não ganhou o cargo de embaixador dos Estados Unidos. Né? Ia ser sensacional. Sensacional. Foi bem triste. Foi, realmente foi. Eu fiquei deprimida.
Então... Foi aí que você começou a emagrecer. Foi aí. Dieta de depressão. Então, ali naquele momento, eu comprei uma briga que não era minha, porque eu achava injusto o que estava acontecendo, porque eu não achava justo os deputados estarem sendo pressionados da forma que estavam pelo Bolsonaro, né? E aí a coisa degringolou de vez. A gente já, assim, a relação já estava ruim desde a transição. É que as pessoas só veem, né? É isso que eu ia te perguntar. Quando foi você, unha e carne com o Bolsonaro, quando foi que você sentiu, isso aqui vai dar ruim? Foi um pouco antes do meio do ano, do primeiro ano de governo. Eu já tinha, assim, quando o Bolsonaro chegou ao poder, ele se sentia menor que a cadeira. Então ele precisava de muito suporte, porque ele se sentia inferior. Só que ele rapidamente foi crescendo de um jeito que ele passou a se sentir maior que a cadeira. E quando você se sente maior que a cadeira, você se sente maior que a Constituição, maior que qualquer lei, maior que qualquer outro poder. Aquilo começou a me apavorar. Né? Ele nunca foi de ouvir muita gente, mas a mim ele ouvia. Né? Nessa época já parou de ouvir também. Mas até meados do ano ele ouvia. Eu conseguia falar com ele. Eu virei líder, inclusive, porque eu dei um esporro nele por telefone, na casa do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ouviu. E o Davi Alcolumbre também. Ele falou assim, é assim que você fala com o louco? Quem falou isso? O Rodrigo Maia. Ele perguntou, é assim que você fala com o louco? É assim que você fala com o louco? E você respondeu o quê? É a linguagem que ele entende, tem que ser assim. E aí eu estava pronta já, eles já tinham me garantido, porque eu participei da articulação para o PSL apoiar o Rodrigo Maia, que o PSL estava querendo se juntar com o PP do Arthur Lira, e naquela época a gente furou o barquinho do Arthur, e eu que articulei tudo com o Rodrigo Maia. Entendi. Então ele tinha me garantido a liderança da maioria, que é o presidente da Câmara que disse, e acabou, é a maioria. Né? Sim. E estava tudo certo. Porque também eu fiz um gesto para ele, que eu tinha pedido à comissão de tributação, de finanças, por conta da reforma tributária, que eu achei que ia passar naquele ano. E aí, para fechar com o MDB na época, o MDB exigiu exatamente aquela comissão, e eu abri mão. Aí o Rodrigo falou, pô, essa menina sabe articular. Ela foi lá, tal, não sei o que, tal, vou dar a liderança da maioria. Quando ele ouviu, ele falou, não, você tem que ser líder de governo. Em setembro de 2018, Juiz de Fora, Jair Bolsonaro foi esfaqueado e te chamaram. Quem te chamou? O que você viu lá? Eu era chefe das UTIs cardiológicas do Sírio-Libanês. Naquela época, eles chamaram a instituição, não foi a médica Ludmila. O Sírio-Libanês foi chamado. No que o Sírio-Libanês foi chamado, obviamente eles chamaram a chefe da UTI, que era eu. Foi quase que uma convocação. Eu recebi um telefonema e disse, estão te chamando em Juiz de Fora, mas não era pessoa física. E aí eu fui representando o hospital, cheguei no momento que o paciente já estava sendo operado, participei do final da cirurgia, da chegada dele na unidade de terapia intensiva, cuidei das primeiras horas mais críticas, e assim que ele estabilizou, houve uma discussão, inclusive eu participei da necessidade que ele teria de ser transferido para São Paulo, para um hospital de maior complexidade, e aí no que a família definiu o Hospital Albert Einstein, naquele momento, o Dr. Macedo, Antônio Macedo, que é um grande cirurgião que hoje está na Rede D'Or, a gente trabalha junto, ele era o cirurgião-chefe do Hospital Albert Einstein. Ele foi chamado, nós nos falamos por telefone, eu esperei o Macedo chegar, passei o caso para o Macedo e no outro dia pela manhã voltei, cumpri a missão que me foi dada. Muita gente na época, mais bem à extrema esquerda mesmo, e se duvidar deve ter ainda uma meia dúzia de idiotas que pensam assim, diziam que a facada tinha sido fake. Imagina. O que você tem a dizer para essas pessoas? É uma tristeza fazer isso, porque nessa hora não há julgamentos, é indiscutível. É um paciente que sofreu um atentado grave, que quase morreu, que até hoje sofre as complicações disso. Então isso é o que, infelizmente, esse tipo de notícia maldada, de pessoas ruins fazem isso. Então é indiscutível que isso é uma maldade, não é só com ele, isso impera na nossa sociedade, não é só de questão médica, mas são as pessoas ruins e que usam do sofrimento das pessoas para poder fazer política, ideologia, e isso realmente tem que ser combatido. Você atende muitos políticos, né? Falou do Bolsonaro aqui, Dilma e etc. Precisa-se de um cuidado maior para lidar com o político?
assim, uma pessoa dessa importância, um candidato a presidente, um ministro do STF, uma ex-presidente, como é que é a tua relação? Eu imagino que você cuide de todo mundo com o mesmo afinco, com a mesma dedicação. Sem dúvida. Mas qual é a diferença na hora de lidar com uma pessoa assim tão importante? Antônio, eu tenho certeza que eles gostam de mim porque eu os trato como paciente, para começar. Então é paciente, como eu trato todas as pessoas. E eu jamais vou diferenciar pelo cargo, pela importância, pela condição financeira, porque isso já seria uma premissa inadequada de qualquer pessoa que cuida de vida. Mas é claro que existem algumas peculiaridades. Então, por exemplo, quando você está cuidando de um presidente, de um candidato, de um governador, tem a questão muito da informação, tem a questão de lidar com assessoria de imprensa, tem a questão de lidar muitas vezes com múltiplas pessoas querendo opinar, querendo intervir, e isso eu sou muito dura nessa hora. Eu não dou boletim, naquele momento sou eu e o paciente e a família, é o hospital que fala sobre pacientes, isso eu aprendi desde cedo na minha vida, eu não estou aqui para falar dos pacientes, não é? A minha relação é com o paciente, quem decide se vai falar a respeito dele é ele, o familiar dele, mas são essas peculiaridades, mas o convívio é completamente igual a qualquer paciente que eu atendo. O que eu fui aprendendo é que, às vezes, engolir o sapo para poder ter uma reação que seja mais eficiente, né? E, bom, o que você tem que, e é o que eu tenho buscado fazer, entender que é preciso saber dialogar com quem pensa diferente de você. Eu, às vezes, tive essa dificuldade no passado, fui aprendendo. Hoje eu estou como deputado federal, naquele congresso. Nossa! Eu aprovei 3 projetos de lei em 1 ano. 3 projetos de lei em 1 ano. Não que isso seja padrão de comparação, mas o Bolsonaro demorou 27 anos, aprovou 2. Né? Agora, e nesse período, para você aprovar, aprovei com votos do Republicanos, do PSDB, do MDB, do União Brasil. Você tem que dialogar, tem que saber negociar, conversar com quem pensa diferente, ponderar. Agora, o que não pode é amadurecer e amolecer. Né? E você apodrecer. Abrir mão ou apodrecer. Porque você vira igual, o cara que só pensa em poder, em reeleição. Quando vem o atual prefeito aqui e me chama de, como chamou, eu assisti a entrevista que ele deu para você, e tem usado essa tática de simulado, e ele tenta justamente jogar com isso, com a ideia de que, não, esse Boulos que está aqui conversando com vocês e tal, não é o mesmo cara, ele está mentindo. Essa é a ideia que ele tenta botar, talvez porque ele, na trajetória dele, não tenha amadurecido nada. O mesmo cara que, quando era vereador, foi acusado de fazer esquema com creche, é o cara que, quando prefeito, é acusado de fazer esquema com empreiteira. Não melhorou nada, não evoluiu, não buscou lidar com a vida. Faz as mesmas coisas. Mas você acha que a prefeitura do Nunes é boa? Faz um bom trabalho? Eu acho que ele faz o dever de casa. Assim, ele está fazendo o dever de casa. Claro que pode melhorar muito, e óbvio que eu vou meter o bedelho nisso se eu estiver lá, né, para ajudar. Acho que tem que ter um projeto de longo prazo para São Paulo. Independente de quem seja a pessoa. Aliás, tinha que ter para o Brasil, né? Mas vamos ficar em São Paulo. Né? Um projeto de 25 anos para São Paulo, né? Um acordo entre as entidades políticas que, independente de quem estiver lá, aquele macro será feito. Uhum. Né? Isso São Paulo é um país, não dá para tratar como a cada 4 anos muda o negócio. Né? Agora é assim, depois é assado. Então, acho que o Ricardo Nunes faz o dever de casa certinho. E eu cheguei à seguinte conclusão. Eu sou Corinthians, você torce pro Flamengo? Sou Flamengo. Então, Corinthians e Flamengo. Né? Quando os nossos times estão em campo, a gente grita e xinga o outro e tal. Mas quando o Brasil vai jogar, todo mundo torce pro Brasil. Então eu tô lidando mais ou menos assim com essa situação. É claro que não vai ter, beijinho, abraço, não. Mas você subiria no palanque com Bolsonaro e os filhos dele para apoiar Ricardo Nunes? Cara, eu não sei te responder isso ainda. Porque assim... Porque uma coisa... Porque pragmaticamente na política, eu deveria dizer para você, sim. É uma coisa pragmática, é da política, muitas vezes o político é inimigo, tal, daqui a pouco está no mesmo palanque. Pois é, porque você está se contradizendo. Não tô, eu tô em dúvida, sobre isso. Porque você falou assim, a metáfora que você fez é, eu sou Corinthians, você é Flamengo, e se a seleção joga, a gente torce junto, é por um, entre aspas, um bem maior. Só que uma coisa é você ser Corinthians e eu ser Flamengo e a gente torcer pela seleção brasileira. Outra coisa é você ser Corinthians, eu ser Flamengo, e a gente brigar
e se ofender e ter eu te minar, te sabotar no trabalho, ofender a tua honra, falar do teu corpo, ser completamente misógino com você e depois falar, vamos torcer pelo Brasil junto? Não é bem assim. Não? Não é bem assim, porque, veja, a gente está falando de uma série de entidades políticas ali que estão se misturando, né? Quando eu falo assim, o jogo da seleção brasileira, é porque realmente é uma coisa muito maior do que o Fla-Flu ou o Corinthians e Flamengo, é uma coisa muito maior do que isso. Então, assim, eu gostaria de estar ali? Não. Pragmaticamente, eu deveria estar ali? Sim, deveria. Entendi. E a gente vai se encontrar em algum momento, se der pra gente subir assim, um sobe num palanque, outro sobe no outro dia, fica melhor. Eu reparo, tá ligado? Tem alguém que já tá rindinho assim, e eu fico às vezes até um pouco puto, porque eu tô num modo serinho, né? Eu tô querendo ficar... Tipo, você tá resolvendo uma treta num cartório. Exato, mano. Tô ligando pra alguém aqui, pra uma operadora. Porra, e aí, não sei o que, tem um cara rindo do meu lado, olhando pra minha cara. Só que aí eu lembro que, pô, tudo bem, a minha imagem hoje pro cara é que eu sou um cara bobão. Então, ele dá risada disso. Ele faz essa referência. Exato. Eu acho que eu não propondo comédia nunca na minha vida, talvez as pessoas não rissem. Não sei. Será? Eu acho. Porque, assim, você, de novo, você tem essa coisa do cara engraçado. Você é o tipo do cara que, de repente, fazendo um comentário sério numa loja, alguém que estivesse por perto ia achar graça. Ia achar É possível. graça desse, Acho que já alguém que não aconteceu. conhecesse seu trabalho mesmo. Já sabe? aconteceu isso na minha vida, mas eu não lembro. Eu não lembro da parte triste da minha vida, né? Agora só do sucesso pra frente. Não, mas vamos lembrar. Pra mim, eu sempre, como eu te falei, eu sempre fui esse cara de pau, que ia lá falar com os outros. Então você agora é vítima dos futuros defantes. Exatamente. Eu sou vítima dos futuros defantes. Eu tenho raiva do meu passado. Seu passado te condena. Exato. Mas eu aceito, porque eu entendo, porque eu já fui esse cara. Uhum. Ao mesmo tempo que também eu sou um cara que sempre falei com todo mundo e tal, e sempre fui muito de rua, tá ligado? Eu sempre realmente, quando era moleque, eu ia pra rua. Meu irmão ficava me chamando pra jogar videogame e eu falava, pô, Hugo, não quero, mano. E aí ele ficava até meio triste, porque ele deixava meu irmão meio decepcionado, ele queria jogar lá um Nintendo lá comigo. E eu, pô, Hugo, quero ir pra rua, mano. E aí eu ia pra rua, jogava bola, brigava, tudo, todas as experiências de rua, assim, eu tive. Por isso que eu acho que eu tenho essa parada de falar a língua do subúrbio, principalmente, né, mano? Uhum. E aí, esse lance da galera ficar berrando é uma parada que eu ainda encaro. Eu vou pra rua e, tipo assim, mano, beleza. Só que assim, eu tenho que estar com a bateria social maneira, assim, tipo, beleza. Eu vou, sei que de repente eu posso encontrar alguém que vai fazer um escândalo ou me perturbar. Porra, no avião, uma vez o maluco sentou do meu lado e falou, eu vou até o final da viagem do teu lado aqui. Aí eu, qual é, mano? Deixa eu ficar tranquilão aqui, eu quero dormir e tal. Eu vou ficar aqui, eu sou teu fã, não sei o quê. Eu falei, puta que pariu, como é que eu vou convencer esse cara? Qual o limite do humor? Ele mandou? Não, ele não fez pergunta, porque em algum momento eu falei, mano, eu vou dormir, de coração, vou dormir, tal. Só que aí eu falei assim, pô, mano, mas se puder não me filmar, qualquer coisa, tá? Porque eu tô vulnerável aqui, tá ligado? Vou ficar com a boca aberta e o caralho. Só que eu não consegui dormir, mano, porque eu fiquei escaldado com o cara e eu ficava... Óbvio. E aí não deu outra, eu abri o olhinho e ele tava filmando, mano. Eu falei, pô, mano, por favor, cara. Nossa. Eu tô suave, cara. Inconveniente também, né? Total, mano. Total. Tem muito... Cara, o ser humano é muito plural, tá ligado? Eu amo o ser humano. Eu amo o ser humano. As diferentes camadas de todo mundo, as também, diferentes né? personalidades. É muito foda. Mas é isso, né? Tem essa questão de, tipo, às vezes eu não consigo entregar essa energia toda, tá ligado? Então eu preciso... Eu amo o ser humano também, longe. De lá... Ó, que legal aquele ser humano. E eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar, porque eu detesto não terminar um bagulho. Você falou que eu falei que era instintivo, né? A parada que eu fazia. E aí eu sabia que eu era cara de pau, e outra coisa que eu achei maneiro foi as perguntas sem sentido. Isso foi uma coisa que eu entendi como diferencial pra esse bagulho. Porque eu também sabia que eu não tinha inventado a roda e que era só eu entrevistando. Mas perguntas sem noção. A partir do momento que eu perguntei... Você lembra de alguma situação? Então, teve uma muito específica que foi, tipo, dos primeiros Repórter Doidão, que foi o meu norte. Eu já contei algumas vezes, mas sempre vale bater essa tecla, que foi quando a mulher me questionou o que eu ia perguntar pra ela. Aí eu, aprendendo a fazer, né? Eu falei, então as pessoas perguntam o que eu vou perguntar, né? Que elas querem saber pra não ficar nervosas.
primeira coisa que veio foi um artista que você quer que tenha aqui no Parque de Madureira. Aí ela, um Mumuzinho. Eu falei, então responde isso, pô. Quando eu fui fazer a pergunta, eu perguntei o que eu já ia perguntar, que era Teco do Beetlejuice e Odricando Alahai. E eu, se eu não me engano, acho que eu não joguei do meu saco, porque era uma senhora, mas a onomatopeia completa era Teco do Beetlejuice e Odricando Alahai no meu saco. E ela respondeu, Algumas Mumuzinho. pessoas, respondeu Mumuzinho, mano. Ela nem, tipo assim... É essa aqui, o rei estava vestido, sua charge que ganhou o Salão de Humor de Piracicaba em 74. É um desenho sobre a ditadura. A ditadura não se ligou nisso? Pois é, a pergunta é boa. Deve ter se ligado, mas o que valia a pena fazer? Pegar um garoto que com 30 e poucos anos, é o que eu tinha, né? Sim. Não, 20 e poucos 20 e anos. poucos anos. Com 20 e poucos anos, pegar e fazer o quê? Torturar? Não, deixa, eu acho que a ditadura estava Mais preocupada com outras coisas. mais preocupada com outras coisas. Eles, alguns anos depois disso, eles prenderam o pessoal do Pasquim, né? Sim, mas eu realmente acho, como você, eu acho que nessa época, eles já estava todo mundo com muito dinheiro no bolso, e eles estavam preocupados com outras coisas. Se fosse alguns... Era Geisel já, né? Era, se fosse antes, acho que teria dado mais problema. Talvez. Vamos para a próxima? Agora, isso é a escola Pasquim, né? Sim. 40 anos depois, 2014, você voltou ao tema o torturador se justificando pelo pau de arara. Foi errado, eu sei, mas ele estava com uma roupa muito provocante. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer, misturar dois contextos, assim, né? Um é o contexto do estuprador, né? Sim. Que é aquela de culpabilizar a vítima sempre. Tava com uma roupa muito provocante e eu não tenho culpa, assim, eu fiquei de pau duro e comi. Agora, no caso, é um cara que tortura uma pessoa pela roupa que estava usando, provavelmente. É legal conectar esses dois temas, assim, de certa forma você está chamando o torturador de estuprador. Que são, que Faz sentido. Faz sentido. Vamos para a terceira. Em 2003 você publicou uma tirinha com uma ficha imensa no espaço, né? E ela vem caindo, a grande ficha, em algum momento ela vai cair. 2013 foi o ano daquelas manifestações de rua que acabaram resultando em Bolsonaro. Você acha que as pessoas já entenderam? A ficha já caiu para essas pessoas ou ainda não? Ou será que a maioria das pessoas nem sabe mais o que é uma ficha? Essa dúvida que eu tinha, eu acho que o tempo se encarregou de mostrar que não faz sentido, porque as pessoas entendem a expressão a ficha vai cair sem precisar saber o que é ficha e para que ela caía. Bom, para isso, essa história, né, esse cartoon é muito amplo, né, de amplo emprego. A ficha pode ser para qualquer coisa, em qualquer momento de entender assim, meu Deus, isso é a ficha caindo, né? Sim. Mas então, menino. Vamos para a próxima, essa aqui rendeu, hein? Tiradentes prestes a ser enforcado e alguém grita, vai para Cuba. O MBL chegou a adulterar essa charge, né? Muito. E apagou o vai para Cuba e escreveu reaça, coxinha, coitado. Pois é, essa charge foi amplamente pirateada. Para todos os espectros, né? Mas eu gostei, mesmo assim. Onde eu pude, eu fiz um contrasserviço, quer dizer, o serviço de chamar a coisa original e dizer que aquilo era pirataria, tal. Mas eu acho que ela funcionou bem. E esse aqui, para terminar, um clássico seu que marcou a minha adolescência, O Segredo do Morcego. Que é o Batman no Piratas do Tietê. Vocês sabem o Segredo do Morcego? Aí o Batman põe o pau para fora e fala, é isso aqui no teu rego. As novas gerações não vão acreditar que isso é Laerte. Mas é Laerte. Como é que você lida com esse humor de quinta série ainda, Laerte? Eu não tenho mais idade para ficar fazendo humor. Mas você tá rindo aqui. Pois é. Eu achei legal isso na época.
Mas como é que eu lido da parte dos outros, quando eu vejo alguma coisa assim? Da parte dos Sim, outros? e se você voltaria a essa fase? Voltar, não voltaria, mas acho que porque eu não consigo. Hum. Me falta, sei lá, tecido erétil. O que eu mais gostei da nossa entrevista aqui Aham. é que quando sair anunciado e vai estar eu de um lado e você de outro, as pessoas vão achar que isso aqui vai ser o zaralho, que vai ser uma entrevista de 2 comediantes e tal, sei lá o quê. E pela primeira vez, eu tô te ouvindo falar sério. Eu tô ouvindo o repórter doidão sem estar nada doidão. Isso. E isso era o que eu queria, era o mais legal. Nunca fui muito introduzida ao universo do futebol. Nunca. Então, não fazia parte no meu cotidiano, nem rixa de futebol, nem assistir jogos de futebol. E eu acho que eu nunca assisti, nem assim, eu devo ter assistido 1 ou 2 jogos da Copa alguma vez. Sim. Realmente não era... Não é algo que te apetece. Não. Agora sim, depois de Ted Lasso, por exemplo. Aí eu achei que futebol deveria ser sempre assim. Sim. Porque é lindíssimo. Então você começou a gostar de futebol a partir de Ted Lasso. Sim. Entendi. Você sabe que aquele time não existe, né? Eu sei. E você sabe que a Argentina é a atual campeã do mundo. Eu sei, eu soube. Não assisti o jogo, mas eu soube. Você não assistiu? Não. Olha. O futebol tem um negócio que para nós é muito legal, é muito gratificante. Eu tenho de carreira 45 anos, mas trabalhei em rádio e tal. De futebol, eu comecei a fazer só futebol, fiz um pouquinho de futebol ali na Rádio Globo, mas sem ser do esporte. Eu fui fazer futebol para valer, só esporte, trabalhar com esporte em 86. Então você põe 86, 96, 2006, 2016, 2000, quase 40. Quase 40. 20, 38. Sim. De TV Globo, 35. Né? Nesse período todo, é natural que um cara de 70 anos, 80 anos, tenha me ouvido. Uhum. Um cara de 60 tenha me ouvido. Um cara de 50, de 40, de 30, todos esses caras. Então, às vezes, quando chega um cara de 30 anos e fala para mim, putz, eu cresci ouvindo vocês fazendo futebol, para muita gente, o cara te chamou de velho. Não, o cara não me chamou de velho. O cara Verdade. viu mesmo. Ele viu, ele cresceu vendo você. Eu podia ter 12 anos fazer o jogo. A questão não é a idade, isso. é o tempo que você faz. Mas o que é gratificante é hoje você entrar num lugar e um moleque de 10 anos pedir uma foto. Que é incrível. Aí é né? do caramba. Sim. Porque aí você fala, porra, o futebol consegue mesmo. Eu acho que o futebol ainda atrai pro stream. Claro que a molecada pode preferir botar no YouTube e ver, botar na Cazé ou botar em qualquer lugar. Só que o futebol, você pode até ver depois, mas se você quer ver mesmo o jogo, você vai ver na hora. Criou-se uma certa divisão, um debate. Ex-jogador... Porque assim, uma coisa que me incomoda muito é quando um ex-jogador de futebol acha que só ele entende de futebol, porque só ele jogou futebol e você não. E eu, pro meu lado, eu digo assim, pera um seguinte, eu não sou e nunca fiz. Olha, acho que hoje no vestiário da seleção brasileira, a conversa foi nesse tom. Eu acho que os jogadores da seleção brasileira, para esse jogo, isso eu não faço, eu nunca fui no vestiário antes do jogo. Mas saber se o cara deu o passe errado, Porra. dá pra saber. Se o drible foi bom, se não foi. Se ele bateu na bola assim ou assado, eu sei. Não sei se todo mundo sabe. Eu sei. Quando o cara... Porque tem coisa que você não vê. Pô, tem um jogo antigo, de 75, Fluminense Internacional. Foi uma semifinal de Campeonato Brasileiro. O Fluminense era a máquina e o Internacional ganhou e foi pra final e ganhou a final do Cruzeiro. Aí o Falcão trabalhando com a gente, falou, pô, Falcão, aquele jogo, pô, foi bom, né? Carpegiani fez um belo gol. Falei, errou? Falei, como errou, Falcão? Errou, pô. A hora que ela chegou, ele quis dar um tapa. Ela picou, ela bateu, tocou no tornozelo, subiu e entrou. Falei, Falcão, dormir. Passou o tempo. Carpegiani, o Falcão falou, pô, pior que é verdade. Então, assim, tem coisa que ninguém vê. Que eles enxergam diferente. Sim. Mas, assim, a jogada, o lance, assim, como o time tá. Não vou ficar dando lição técnica, tática, aí eu acho que é um exagero da nossa parte. E o contrário? Quando você vê, por exemplo, jogadores que do nada o cara se aposentou e ele já vira jornalista ou apresentador... É mais ou menos a mesma coisa, né? Mais ou menos a mesma coisa, porque é a mesma coisa. Mesmo que o cara, o que eles mais adoram, quem
quem alimenta isso é uma coisa que o cara mais adora falar, assim, chupou laranja com quem? Porque eu não sei se hoje ainda os caras chupavam laranja no intervalo do jogo e tal. Então, o chupou laranja com quem é que você nunca jogou, nunca foi pro intervalo e tal. Aí você pode perguntar, mas e você? Falou no microfone onde? Com quem? Com quem? E ameaça? O contrário. Gente que vira antes do jogo e fala, olha aqui, ó. Você já foi ameaçada? Já. De chegar no vestiário, tem um delegado que diz que o dono do time já matou não sei quem, que já conta uma história terrível para você já falar assim, pelo amor de Deus, eu não quero morrer hoje. Para você ir para o campo amedrontada? Pode ser, sim. E funcionou? Não, porque o time perdeu e a gente não teve táxi para levar no aeroporto, simplesmente saíram, bateram porta da arbitragem, do vestiário da arbitragem, e a gente não tinha como ir embora. Por exemplo, o voo era de madrugada, não tinha quem nos levasse ao aeroporto. Que doido. Porque... meio que castigando vocês pelo resultado do jogo. Mais ou menos. Eu já tive na televisão o presidente da República ainda e falando, vou dar pena de morte para esse árbitro, quero saber onde ele está. Tem um jogo, eliminatórias de Copa do Mundo, Equador e Uruguai o Uruguai ia para a Copa. Sim. Né? O Equador ia para a Copa, com um empate. Ganhando o jogo de 1-0, 1-1, festa no país, jogo em Quito. Aos 46 minutos de jogo teve um pênalti, que depois você podia até passar aí, para ver se o VAR marcaria o pênalti ou não. Eu vou deixar para a Nadine, que eu sou parte envolvida. Né? Pênalti. O assistente ainda chega para mim e fala, torce pro Furlan chutar esse pênalti fora, senão nós vamos sair vivos daqui. Furlan caixa, 2-1, o Equador fora e o Uruguai foi para a Copa. Última rodada de eliminatórias. Apanhei de câmera objetiva, sabe aquelas... Os fotógrafos entravam em campo e me batiam com aquelas máquinas objetivas. Eles bateram em você com câmera? Lógico, eu tive a oportunidade deles viajarem para a Copa, eu que tirei, né? Com o pênalti que eu marquei. Mais de 5 horas para sair para o estádio. Nós vamos pro hotel e nem comida a gente podia pedir, tinha que comer aqueles salgadinhos que estavam lá. Liga a televisão, presidente da República. Quero saber onde está esse árbitro brasileiro que eu estou decretando pena de morte para ele. Para sair do país foi uma loucura. Acionei Itamaraty, FIFA, CBF. Lógico que ninguém me deu assistência, né? Sabe quem me ajudou? Quem? Um amigo árbitro do Equador que foi lá pegar a gente e levar para o aeroporto. Reteram meu passaporte. Mentira! Reteram meu passaporte para sair do país. Então, assim, quando você fala, e é importante que todo mundo está vendo, né? O que a Nadine falou, o árbitro vive isso. É lógico que a torcida fala, tá, Betty? Não vai sair vivo daqui hoje, né? Tá. Mas... Eu acabei falando o time pro qual eu torço numa entrevista de rádio uns anos atrás, quando eu trabalhava na ESPN, a ESPN não tinha transmissões de futebol brasileiro. Não tinha Libertadores, não tinha nenhuma outra competição brasileira. Eu só narrava futebol internacional na época e não me via fora da ESPN naquela época. Eu achei que era ok revelar o time para qual eu torço. E assim, todos nós que trabalhamos com esporte, obviamente gostamos. Você gosta de futebol, você torce para algum time, você quer trabalhar com isso, mas é porque, a sua paixão de infância foi o futebol por algum time. Então, todos temos times no coração. E é normal que isso exista. Agora, isso não pode afetar o seu trabalho. Tanto que eu costumo dizer, eu torço mais pelo meu trabalho do que pelo meu time. Bom, como as pessoas sabem, eu sou São Paulino. Então, assim, mentira! As pessoas sabem, então não tenho problema nenhum de dizer isso. Mas é assim, por exemplo, em 2012, o Corinthians foi campeão da Libertadores. Chegou no final do ano, o Corinthians foi disputar o Mundial. O São Paulino, Everaldo Marques, gostaria de ver o Corinthians campeão do mundo? O que você me diria? Claro que não. Claro que não. 3 dias antes do Mundial, a rádio, o Estadão ESPN, comprou os direitos do Mundial de 2012 para a rádio. E eu fui comunicado de que eu seria o narrador dos jogos do Corinthians. O narrador Everaldo Marques queria o Corinthians campeão do mundo? Evidente que queria. Claro, imagina. Eu torço pelo meu trabalho. A sua voz é eternizada no título de campeão do mundo do clube com a maior torcida de São Paulo. Eu torço pelo meu trabalho. Vocês acham que, assim, com essa evolução que a gente está vivendo de comunicação, de aferição, que a profissão de árbitro ela pode estar condenada daqui a uns anos?
que substituam a figura do árbitro por uma inteligência artificial, como se fosse tipo o FIFA, o videogame, que tem lá, no FIFA mesmo, tá lá, tem um impedimento, já assinalou que foi um impedimento. A bola saiu, já tem o chip na bola. Vocês acham que isso pode acontecer num médio e longo prazo? Eu acho que não. É importante colocar por que surgiu o árbitro de futebol, né? Os jogadores jogavam, lógico, estou falando de histórico, né? Os jogadores jogavam e eles que decidiam. O tablet pegava e falava, a bola é minha. Tudo bem, a bola é sua, seguiu o jogo. Aí depois o tablet falava, a bola é minha. O outro começou a falar, não, a bola não é minha, a bola não é sua, é minha. Aí colocou uma pessoa para decidir a controvérsia. O que é? Se um queria, o outro queria, eu ia decidir. Não, o tablet está certo, a bola é do tablet. Aí depois definitivamente colocou o árbitro dentro de campo. Eu acho que o que precisa é reduzir as intervenções. O árbitro toma em média 115, 120 decisões num jogo. Exagero. Sabe aquele negócio de levantar a bandeira para lá, a bola saiu do campo, o árbitro tem que ir lá apontar para o tiro de meta. Para que essas intervenções? Tem que começar a reduzir e tomar menos decisões. Aí sim, mas substituir por tecnologia, eu não vejo modelo. Também não acredito nisso. Apesar de eu achar que pode ser que num futuro quem apite seja o VAR e o cara lá embaixo seja um mediador, vamos dizer assim. Aí pode até ser. Mas que talvez tire até a responsabilidade dele e fala assim, não, foi lá em cima, decidiu, vai ser mais rápido, talvez, né? Fala, não, quem decidiu foi ele lá, não fui eu, só estou dizendo que é para cá ou para lá. Pode ser, no futuro um pouco mais longe, mas totalmente... Não dá ideia, né? Não dá ideia. Inverter a autoridade. Não, é interessante. Que não teria aquela pressão em cima da pessoa que está ali, né? Ele vira um braço do VAR. Uma boa ideia. Eu já fingi ser uma criança para não ir para delegacia. Aí pode. Não. Mas nessa situação... Como é que foi isso? Conta essa história para mim. Eu tava no carro, eu e 2 amigos, e eles iam me levar embora pro hotel. Calma, peraí. Você estava no carro com 2 amigos. No Rio. No Rio. E eles iam te levar pro hotel e ia todo mundo junto pro hotel? Nós 3. Era uma suruba? Não, calma, peraí. Não. Eu tava na casa deles, festinha e tudo mais. Quem eram esses amigos? Acho melhor não expor, porque tem gente famosa no meio. Fala uma pessoa só. Não precisa falar... Ele chama Gabriel, o menino. E a menina? Ela é a famosa. Eu acho melhor não... Eu acho melhor não expor. Tipo uma Luísa Sonza da vida. Tipo isso? Mais ou menos. Entendi, tá. E aí a gente tava indo pro hotel, e era de madrugada, e meu amigo falou... Era Luísa Sonza? A gente adora essa história, tá? Inclusive. Me conta. E aí a gente tava indo pro hotel. Eles iam deixar você no hotel? Eu falei, vou pedir pra virem me buscar. Eles, não, a gente vai lá, amiga. Eu falei, então vamos. E aí eu falei, mas não vai ter polícia essa hora, né? Vai saber, né? Já não tinha bebido. Porém... Mas tem sempre aquelas blitz, sabe, 2 da manhã? 1 e pouca, mais ou menos. Falei, não, deve que não. Ele, não, essa hora não tem aqui. Aí foi. Fomos, e tamo indo. Blitz. Avistamos uma polícia. E aí o meu amigo, e agora, o que a gente faz? Falei, calma. Mas vocês não estavam no erro? Vocês estavam só assustados com passar numa blitz no... Mas vai que, né? Sei. Só que tinha um problema. Ele não tinha... Ele não tinha carteira? Não. Aí eu falei, não, calma, vamos pensar num negócio. Aí eu falei, já sei. Mas ele sabia dirigir, evidentemente. Não, super. Mas eu não sabia. A gente não sabia. Ele tava sem a carteira, então. A gente não sabia, ele contou na hora. Entendeu? Não tinha como pular do carro, não tinha como fazer nada, não tava com moto, pra eu ir andando de moto. Aí parou a blitz, o Peçanha abriu lá. Tranquilo. Veio com a lanterninha, né? O policial. E aí ele falou, vou revistar o carro. Aí eu falei, não, antes de chegar, eu combinei com eles. Vou fingir que sou uma criança, a gente vai fingir que a gente é uma família. Vocês são os meus pais. E eu estarei aqui no banco de trás. E eu no banco de trás, quando eu encosto muito, meus pés ficam pro ar. Então, super pequenininha ali e tal. Entendi. E eu falei, porém, ninguém vai olhar pra ninguém e você não vai falar nada, Luísa. Deixa só com ele. E aí o policial, chegamos lá, boa noite, ótimo e tal. Aí ele falou, vou só olhar o carro, tá? Aí quando olhou pra você... Aí ele veio olhando assim, ele fez assim no banco de trás. Uma neném. Não, aí eu assim pra ele, ó. Eu fiz assim pra ele.
Não falei nada, só dei um joinha. Ele falou, não, vocês estão com criança, que gracinha. Pode ir. Segue aí o caminho. Família, gente. É isso. Aí ele falou, linda, né? Meu amigo, linda, né? Nossa filha. E aí ele, então tá, boa viagem, bom segmento. E aí, viagem suando, tenso. E desde então você chama a Luísa Sonza de mãe. E ele de pai. Que maravilha. Papi e mami. Olha, para terminar, Joyce, eu quero saber de você uma coisa que você nunca contou para ninguém, que é o que a gente pede para os nossos convidados aqui. Eu quero saber uma fofoca, uma coisinha, você já até sabe o que é. Você tem aí, veio aqui e tá ali. Pode dizer, uma coisa que ninguém soube de você e que você sempre pensou assim, um dia eu ainda vou falar isso. Eu não pensei um dia ainda vou falar, mas eu posso falar, eu gosto de vibrador. De nada, Wall. De nada. Alguma especialidade de vibrador? Algum tipo sozinha, com o marido? Depois dos 750 ml de água? Sozinha, com o marido. Remoto ou é aquele de controle remoto à distância? Não, porque eu gosto mais do sugador. Olha aí. É isso. Eu não acredito que eu tô falando isso. Maravilha. É porque ontem eu tava lá com meus brinquedinhos e aí agora eu lembrei. Aí te veio e eu nunca falei pra ninguém, né? Obrigada, minha filha vai ficar sabendo. Não tem problema, você pode inclusive, se for o caso... Eu já dei pra ela. Olha aí. Óbvio. Maravilha. Minha filha tem 23 anos, tem que ser feliz. Tem que ser feliz, é isso Olha, eu concordo. Não vou deixar essa caretice? É isso. Agora eu vou ser expulsa da igreja. Não vou ser expulsa da igreja, não. A Batista não expulsa. Mas naquele palanque você vai encontrar mais sugadores do que você encontra na gaveta do seu. seu. Deus me livre. Mas são outros tipos de sugadores. Esses eu quero distância. Eu fui São Paulino por uma semana. Foi na infância. O que aconteceu? Meu pai corintiano, foi quem me fez ser corintiano. 6 anos de idade, eu me lembro do primeiro jogo que eu fui até hoje, o Corinthians e Santos, nós ganhamos de 3-2. Me lembro da imagem, com 6 anos de idade eu me lembro do jogo. Uhum. Um dia, criança... Você tá falando isso com desgosto, tipo, quase um... Eu tive uma briga com meu pai. Sabe aquela briga? Então eu quero me vingar. Criança. Sim. Devia ter uns 11 anos de idade. E meu tio, irmão do meu pai, que é São Paulino, se aproveitou da oportunidade. E aí eu saí muito com meu tio e tal, ele na época não tinha as filhas ainda, então levava a gente pro parque e tal. E aí eu falando com meu tio e não sei o quê, aí paramos, meu tio comprou uma bandeira de São Paulo pra mim. E eu cheguei em casa com a bandeira de São Paulo. Olha aí. E eu fiquei uma semana dizendo que eu São Paulino, mas felizmente não durou muito. E é curioso porque quando eu estava lendo a seu respeito, li umas entrevistas suas e você falou que a primeira vez que você teve consciência social na sua vida foi num jogo do Corinthians, que você viu a polícia batendo num pai e a criança chorando, num torcedor. Você lembra disso? Isso foi quando você me entrevistou em 2000 e... Eu faço o dever de casa. E aí, eu tô pensando aqui que se você não tivesse voltado a ser corintiano, se você tivesse ficado São Paulino, você hoje seria médico, de repente. É possível. Né? É possível. Muita gente me pergunta o que me fez me interessar por serial killer, por criminoso em série. E eu falo um monte de respostas, né? Mas tem uma resposta principal. Quando eu tinha 15 anos, eu estudava num colégio bem importante em São Paulo. E eu tive uma séria tentativa de abuso por um professor dessa escola, um professor importante, notório, uma fama de excelente, né? E foi uma das experiências, ali eu aprendi. Porque hoje eu olho para trás e falo, gente, como é que eu caí numa coisa dessa? Mas assim, foi muito inteligente. Ele elegia anualmente, semestralmente, um monitor. Eu queria fazer medicina, tá? E ele elegia um monitor para o laboratório de biologia, um da manhã e um aluno da tarde. Então, ser escolhido, todo mundo queria ser monitor do laboratório. Ficaria no período inverso. Eu estava de manhã, eu queria à tarde.
Então eu fui escolhida, né? Eu era ótima aluna, por sinal. Fui escolhida, monitora, e aí fico o primeiro dia lá, à tarde. E, cara, hoje eu olho aos 9, mas eu tinha 15 anos, então eu tenho até que me perdoar. Mas ele veio fazendo umas perguntas, quem vem te buscar hoje? Sua mãe vem? Não, eu vou embora de ônibus, né? Minha mãe não vem e tal. Ai, mas andar de ônibus é inseguro, você vai com uma amiga? Não, eu vou sozinha. Hoje eu vejo toda essa construção, né, que ele foi fazendo. Sim. Ai, onde você mora? Aí eu falei onde eu morava. Ele falou, nossa, eu moro lá do lado. Acredita que eu acreditei? Lógico que ele não morava lá do lado, mas disse que sim. E assim, durante a tarde, assim, perguntas aqui e ali. E num dado momento ele falou para mim, olha, se você... Você sabe, essa escola é careta, tudo muito cafona, careta. A professora não pode dar carona para aluno, mas você vai pegar 2 ônibus. Se você me encontrar na próxima esquina, eu te levo, porque eu moro lá do lado. Nossa, achei sensacional. Eu não tinha que às 6 da tarde pegar 2 ônibus. Não, claro, professor, claro. Vamos lá. E daí fui. E sabe, aí quando eu entrei no carro, não tinha celular, né? Nem avisei minha mãe. Era um Fusca. E quando eu entrei no carro, a conversa começou a complicar. Eu me lembro de uma certa altura, eu falei, gente, essa conversa não tá boa. O cara começou a perguntar, o que você acha de mim? Eu acho ótimo professor. Não, mas não é nesse sentido. E eu comecei a ficar desconfortável. E você lembra aquele trinco do Fusca, assim, que era assim? Eu fui um pouco que me virando, porque ele também mudava a marcha, e fui ficando mais de costas para a porta, já meio com medo, meio preocupada. E nisso estava se aproximando da minha casa. E, cara, e de repente ele entrou numa rua que era do nada para lugar nenhum. Era um negócio que não tinha nem casa. Ele parou o carro, que ele veio para cima de mim, eu estava com a mão no trinco, eu abri a porta, caí para trás, para a rua, e eu corri, mas eu corri, e eu cheguei na minha casa muito ofegante, e eu não ia contar nada, só chorava no caminho, ninguém vai saber disso, você fica muito envergonhada, como é que você caiu numa história dessa? E aí... E a vítima se culpa, né? Ah, totalmente. E aí, meu pai, que era um homem que trabalhava até 10 da noite, neste dia estava em casa. E eu entrei, ele olhou para mim e falou, pode contar. Não, não foi nada, eu caí, levei um tombo, porque eu estava machucada, que eu me joguei na calçada. Aí ele me abraçou, falou, não, vamos conversar, isso aqui não tá chorando do tombo, olha. E aí eu contei o que tinha acontecido, e ele foi um grande salvador para mim, de tudo, porque a primeira reação dele foi pegar minha arma, vou lá matar esse cara, ok, passado desse estágio. Ele sentou comigo e falou, sabe, se eu matar esse cara, você vai entender que a culpa é sua. Você vai entender o que você fez para ele fazer isso com você. Você vai entender que se a sua roupa fosse outra, se você sorrisse menos, se você fosse menos simpática. Ele falando você vai entender no sentido de você vai acreditar nisso. Você vai acreditar nisso e vai mudar você. E que sabe, esse cara tem a minha idade, ele é doente. Ele é o culpado. Sim. Nada que você fizesse deixaria você segura. E um cara desse já fez isso antes. Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos investigar. Você não é a primeira. E não vai ser a última. Topa, vamos investigar. Vamos procurar nos outros anos. Cara, e foi minha primeira investigação de crime em série. E pasme, muitas meninas. Algumas conseguiram escapar, como eu, outras nem tanto. Algumas ele beijou, algumas ele apalpou, mas eu fiz uma lista importante e eu fui com a minha mãe, aí minha mãe também me deu todo o apoio, fomos até a diretoria. Esse professor nunca mais deu aula para classes femininas, só deu aula para meninos. Foi a pena que a escola impôs a ele. Ele era nojento. Eu me lembro que eu estava assim no microscópio, ele vinha atrás, grudava assim na minha cadeira, sabe? E punha a mão assim em volta. Era horrível. Mas
E isso me abriu essa questão, o insere, o este cara é doente, este cara nada te salvaria, nada que você fizesse diferente mudaria o que ele é. E estudando, eu fui entendendo o que isso significa, porque muita gente me fala, se você for pega por um serial killer, o que faz? Reza, porque não é problema seu, é um problema dele, não está em você o problema, nem a solução. Eu fui apaixonado pela Gal Costa. Olha! Mas vocês se conheciam? Não, nunca nos conhecemos. Era tipo uma paixão platônica. Eu fui assistir um show dela no Teatro de Arena, em São Paulo. Olha. O Teatro de Arena você ficava ali, né, no meio da arena. Né? E ela parece, do jeito que era tudo que eu achava moderno na época, né? Aquela roupa, um saião comprido, assim, cheio de flores, e ela com o cabelo crespo, linda. E eu estava sentado na primeira fileira ali e fiquei fascinado vendo ela cantar. Eu acho que ela percebeu que eu estava fascinado por ela ali e ela olhava para mim toda hora e sorria. Eu achei que ela também estava apaixonada. Olha aí, rolou um match. Drauzio e Gal Costa. Regina, eu shippo esse casal também. Eu não conheci pessoalmente a Gal. Nunca estive num lugar em que ela estava. Olha só, casal interessante, hein? Quer dizer, mas não passou disso? Não. De olhares? Não. Foi só esse episódio. Mas eu fiquei com ela na cabeça. E até hoje eu lembro dela, exatamente a roupa que ela estava, o olhar dela, aquela voz maravilhosa. Né? Qual